Olá pessoal do sexto ano, espero que todos estejam bem e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a religiosidade egípcia. Sem dúvida, a religião é o aspecto mais importante da sociedade egípcia. Esse povo seguia sua vida à base de orientações divinas. Em todas as áreas da sociedade, a religião era detentora do saber e do poder. Tudo dependia das suas crenças, colheita, seca. Entre os deuses mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses. Osíris também era um deus muito popular. Ele era o deus da vida após a morte. Ísis, irmã e esposa de Osíris, também considerada uma deusa. E Horus, o filho deles, também. Os deuses egípcios eram representados como forma humana. Osíris tinha a forma humana e animal. Horus tinha o corpo de homem e cabeça de falcão. Ou também tinha apenas a forma animal, como Anubis. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal de Osíris. A cena que vemos está pintada em um papiro do Livro dos Mortos e retrata o julgamento do coração de um escriba, de nome Anúfer. Ele é levado pela mão por Anubis, deus dos mortos, até a balança da justiça. Lá, o seu coração é colocado num dos pratos, e no outro é posta a pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que a pena para que a pessoa fosse absolvida. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Isso explica por que os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. O trabalho de mumificação era caro e demorado. Era feito por artesãos especializados. Apenas as pessoas pertencentes às camadas privilegiadas eram mumificadas. As demais eram enterradas na areia do deserto em cerimônias. Durante o Novo Império, o faraó Amenófis IV promoveu uma reforma religiosa radical, abolindo o culto a vários deuses e implantando o culto a um só Deus, o deus Atom, simbolizado pelo disco solar. Amenófis então mudou seu nome para Akhenaton, servidor de Atom, e fundou uma nova capital adotando o monoteísmo. Visava limitar o poder dos sacerdotes que administravam os templos dedicados aos numerosos deuses egípcios. Porém, sua reforma religiosa não prosperou por causa da força dos sacerdotes e da enorme popularidade dos deuses egípcios. Com a morte do faraó reformador, restabeleceu-se o politeísmo no Egito. A escrita surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Os caracteres que eles usavam eram chamados de hieroglifos, usados geralmente em inscrições de textos oficiais e sagrados, gravados em pedra. Também desenvolveram uma forma simplificada dessa escrita, chamada de hierática, escrita dos deuses, utilizada principalmente pelos sacerdotes. Havia ainda a escrita demótica, escrita do povo, mais popular, que era uma simplificação da hierática, geralmente usada em cartas e registros sobre papiro. Para escrever, usavam tinta feita de fuligem e algumas vezes decorava. Vamos para as atividades. Atividade 5. Leia as afirmações abaixo com atenção. Número 1. A técnica da mumificação, um dos aspectos mais conhecidos da sociedade egípcia, está relacionada à existência de uma vida após a morte. Acreditava-se que o espírito necessitava de um corpo para viver na eternidade. Por isso, o corpo precisava ser preservado. 2. Ao morrer, o corpo passava por diversos preparos. Retirava-se o cérebro, as entranhas e a pele. Tudo era desprezado.
tendo conservado apenas o coração, fundamental no julgamento do tribunal de Osíris. Número 3. Os egípcios mumificavam seus mortos, pois tinham a ideia de que existia uma vida após a morte e de que o espírito poderia viver em uma espécie de paraíso, governado pelo deus Osíris. Número 4. Apenas os faraós do Egito eram mumificados. As pessoas comuns, independente de serem ricas ou pobres, não tinham direito à mumificação nem à vida eterna. 5. O processo de mumificação envolvia vários deuses, como Osíris, Ísis, Horus e Anubis, o que demonstrava que os egípcios da antiguidade eram politeístas. Qual é a sequência correta de respostas? A, B, C ou D? Se você marcou a alternativa B, você acertou, ficando assim: a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa, a quarta verdadeira e a quinta também verdadeira. Atividade 6. Observe a fotografia a seguir com bastante atenção. A pedra de Roseta foi fundamental para a compreensão da escrita cuneiforme feita pelos egípcios em pedras de argilas como esta, em cuja superfície eram talhadas as letras do alfabeto egípcio. Letra B. A procura pelos pesquisadores da localização exata do túmulo de Tutancâmon, em cujo interior estava sua múmia e todos os seus tesouros. Letra C. A descoberta do funcionamento da escrita egípcia, pois Champollion conseguiu decifrar os hieroglifos egípcios ao compará-los com o mesmo texto em outras escritas, inclusive o grego. Letra D. Unicamente para o entendimento do funcionamento do tribunal de Osíris, local onde as almas dos egípcios eram julgadas após a morte. A alternativa correta é a letra C. A descoberta do funcionamento da escrita egípcia, pois Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios ao compará-los com o mesmo texto em outras escritas, inclusive o em grego. Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.